entrevista super legal com a doutora Marcela Mangili, isso? Marcela Mangili, é. Isso. Ela fez faculdade de medicina na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Ela fez GO no Hospital Materno Infantil de Goiânia. Depois se especializou em ultrassom no mesmo Hospital Materno Infantil de Goiânia. E hoje, além de participar de um grupo de obstetras, né, da Única Obstetrícia e ter todo o seu consultório, ela também atua como preceptora de ultrassom no Hospital das Clínicas. Isso, lá no Hospital das Clínicas. De Goiânia. Os residentes. Isso, de Goiânia. Os residentes de Goiânia. Então é isso. Seja bem-vinda, Marcela, ao meu canal. Obrigada, Roberta. Fico muito satisfeita de gravar uma entrevista com você. Eu conheço a profissional que você é, a competência que você tem. E também, além de tudo, ainda é mãe de 2 crianças super fofas. E eu tô aqui para fazer esse bate-papo materno mesmo, que você tem um contato com muitas mães, sobre algumas coisas que a gente passa durante isso, quando a gente engravida, a gente espera que vai ser tudo mil maravilhas, aquela coisa linda, aquela coisa fofa. Depois que o filho sai, tudo vai voltar para a rotina de sempre, vai ser a mesma coisa. Não é bem assim, né? E muitas mães se frustram, se sentem culpadas, se cobram, e a própria sociedade, os chefes, cobram rendimento desde a gestante, né? E, além de toda a sociedade cobrar, eu já conversei com muitas mães que se cobram em relação a isso. Elas querem render o mesmo tanto. Às vezes esperam a criança dormir para trabalhar de madrugada, para tirar o atraso. Isso é uma rotina de muitas mães. E acaba sendo um tiro no pé, né, na verdade, porque quanto mais a gente quer render, mais a gente tenta extrapolar a hora de trabalho, mais cansado a gente fica e, consequentemente, menos a gente rende. E é uma cobrança, que nem você falou, muito forte, que tem sobre nós, mulheres e mães. Eu acho que só por a gente ser mãe, a gente já se sente responsável por um monte de coisa, como se a gente fosse super mães, a gente tem que dar conta de tudo, e, assim, ao mesmo desde tempo. A quantidade de fralda, creme, de coisa, né, que envolve o universo ali, a alimentação da criança, tudo que mamãe passa, e além disso, o que você passa que é o trabalho, que não mudou. Que é o trabalho. Exatamente. Não é fácil. Eu vejo isso muito no consultório. Na gestação, a gente tem uma mudança muito, assim, de concentração, de memória. Então, elas queixam muito, assim, nossa, eu tô esquecendo mais fácil. Isso é até um pouco fisiológico. É até explicado, alguns trabalhos explicam um pouco pela questão hormonal da gestação, alta de progesterona, mas a gente observa essa, às vezes, queda um pouco da memória ainda no período pós-parto também. Mesmo quando os hormônios ali abaixam, o rendimento fica um pouco, assim, a gente tem que ter um pouco mais de concentração, que às vezes é mais difícil. Tem a questão fisiológica, né, da gestante e do pós-parto, e tem a questão do cansaço mesmo, do esgotamento, né, que a gente fica. Uhum. E mesmo a gestante, uma gestante de primeira viagem, não tem filhos, ela ainda não tem aquela rotina com o neném, ela ainda está grávida, mas a qualidade de sono dela já muda. Isso já interfere no rendimento. Eu senti muito isso durante a gestação. Eu lembro de algumas coisas, assim, até graves, assim, porque eu coletava sangue em pé. Eu era biomédica, então e de repente minha pressão ia caindo. Aí eu coletava os 2 pacientes, sentava, colocava o pé para cima, depois levantava, coletava mais de 2, porque minha pressão ia caindo. E tinha o caso também da perda de memória, de às vezes realizar o exame, assinar o laudo e falar, nossa, eu tenho que deixar esse exame ali para digitar. E de repente... já tinha feito. Esquece. Isso é muito comum. Uhum. Isso tem muito. Eu já tive uma paciente, eu tenho vários casos de pacientes, mas um que me marcou muito foi que ela falou que ela foi almoçar no restaurante por quilo. E aí ela chegou, tava colocando a comida e ela esqueceu de pegar o prato. Aí ela pegou a bandeja e pegou só a bandeja. Ela não pôs o prato em cima da bandeja. E aí ela pôs o arroz, ela pôs uma mandioca, ela me contou. Não percebeu. Na hora que ela pôs o feijão, que ela viu que espalhou, assim, né? Ela olhou, uai, mas o que é isso? Que ela viu que ela tinha esquecido o prato. Nossa. Aí eu falei, gente, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, não, mas isso é comum, tem várias histórias de que perde memória. E elas chegam no consultório, assim,
angustiadas, porque no começo elas acham que isso acontece só com elas, que o problema Meu Deus, né? dela como pessoa. Mas isso é da fase também, né? A gente fica um pouco mais lenta, a gente fica com dificuldade de lembrar muitas coisas, tem que ter um esforço assim para ter uma atenção um pouco maior. Eu falo até na primeira consulta, eu ainda abordo isso, eu falo, olha, surgiu uma dúvida, anota, porque na hora que chegar aqui na consulta, vocês vão esquecer tudo. Aí na hora que sair da porta, vai lembrar da dúvida que queria ter perguntado. A dica aí é maravilhosa para qualquer profissional, e especialmente para gestante. Anotar tudo antes da consulta, que realmente a gente esquece. Exatamente, esquece. E eu acho que isso é uma dica que vale para sempre, porque assim, essa dificuldade de memória, essa dificuldade um pouco mais cognitiva, teoricamente, pelos estudos, ela dura a gestação até ali uns 6 meses pós-parto. Depois o organismo volta ao normal, a tendência é ir melhorando aos poucos. Só que não é só fisiológico, né? Eu vejo isso, minha experiência, por exemplo, antes de eu ter filhos, eu lembrava tudo de cabeça. Eu não precisava anotar nada na agenda. Eu nem tinha agenda. Eu marcava parto, eu lembrava. Eu tinha que levar um documento, eu lembrava. Depois que eu tive filhos, assim, na gestação eu já comecei a anotar, porque eu já sabia que podia, né, esquecer alguma coisa. Mas depois eu percebi que não era só aquela questão hormonal, nem fisiológica. É quantidade de coisas que a gente tem na cabeça. Comecei a ter o hábito de ter uma agenda. Então, aí na agenda, eu anotava tudo que eu tinha que fazer. E aí, eu tenho esse hábito até hoje. Então, assim, eu anoto tudo. Aí chega normalmente domingo, eu abro minha agenda, eu vejo meus compromissos. Normalmente já basta para eu já lembrar do resto da semana. Mas se eu marcar um compromisso uma semana de antecedência, se eu não olhar na véspera, eu não lembro mais. Eu, no começo, eu me sentia mal por esquecer dessas coisas. Aqui em casa, eu era assim, a que sabia tudo. O Bruno perguntava, Roberta, cadê a tesoura vermelha? Tá na segunda gaveta do quarto de tal. Eu sabia tudo, assim, eu mapeava a casa na minha cabeça, sabia de cabeça o que estava faltando em casa, ia no supermercado sem fazer lista. E de repente eu falei, gente, eu não tô conseguindo. O que tá acontecendo comigo? Isso não vai voltar? Já tem, né? Meu menino já tem 1 ano e 7 meses, não vai voltar. E aí eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, Roberta, a nossa memória é como se fosse um dominó, que você coloca um na frente do outro, assim. Quando você coloca aqueles dominós, assim, aquela brincadeirinha, você vai colocando a prioridade na frente. Existem outras prioridades. Vai. E com certeza. Em outras. Isso, a sua memória nunca mais vai ser a mesma. E pronto, e tá tudo bem. A gaveta da tesoura deixou de ser importante. Tem muitas coisas E eu não preciso sentir mal por não dar conta de lembrar de tudo. Não, de forma nenhuma. Esse ritmo muda, né? E a gente tem que saber disso e não ter culpa em relação a isso, porque nós mães temos a tendência de sentir culpada se a gente não consegue fazer tudo. A gente acha que tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. A gente acha que a vida é vida de Instagram. E na verdade essa não é assim, né? Assim é difícil. Tem dia que você tá mais disposta, tem dia que você não está. Tem dia que você vai lembrar mais fácil, tem dia que não vai. E a maternidade é cansativa, né? Assim, você tem muito cuidado com... E não é só quando é bebê, não, né? Isso persiste, né? Então, assim, a preocupação continua. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de não cobrar tanto da gente, né? É lógico que não dá para deixar assim, não, mas eu não tô lembrando de compromisso. Por isso que eu falo, pega a agenda e anota. Justamente. Porque aí melhora, assim, a gente consegue lembrar e consegue manter ali o ritmo. Quando você me falou do tema, eu achei super interessante, porque é uma coisa muito pouco abordada, né? Hoje em dia, todo mundo fala de gestante, fala de parto, fala de várias outras coisas que vêm primeiro, e ninguém pensa nessa questão de rendimento e de culpa que às vezes a mãe sente. E o trabalho mostra, assim, que tem essa perda cognitiva ali durante a gestação, e que nos Estados Unidos e alguns outros países, aqui no Brasil é um pouco mais difícil, dependendo do caso, às vezes eu faço relatório, mas não pela perda da memória, pelo risco profissional mesmo, aqui no caso. Mas tem outros países que eles acabam remanejando, às vezes, dependendo do trabalho, para ser uma coisa mais tranquila, para não ser uma coisa tão assim que a pessoa tem que estar atenta 100%, assim, atenção plena, porque às vezes é difícil cuidado, mesmo. Né, com a gestante mesmo. Exatamente. Porque exatamente. Tem esse cuidado. E eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, que não é inutilizar. É realmente ter um cuidado ali com essa pessoa,
que ela, né, tá gerando uma vida e tudo, e que realmente precisa de um cuidado especial. Eu acho que a gente precisa de ter essa sensibilidade mesmo, né? Com certeza. De não exigir tanto. Não, elas não perdem, não, de maneira nenhuma é inutilizar, né? Assim, não tem rendimento, não tem, assim, resultados negativos no trabalho, não é isso. Mas a gente tem que aprender a não nos cobrarmos tanto, assim, às vezes a gente vai fazer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado, mas às vezes não vai ser tão rápido que nem era, né? Então, assim, essa culpa a gente tem que tirar. Eu trabalhei minha gravidez inteira. Como médica, praticamente todas as médicas, se não for por uma questão de saúde, a gente continua trabalhando e a gente lida com coisas importantes. A gente não perde isso, né? A gente não deixa de fazer o que a gente tem que fazer. Mas a gente passa a conhecer os nossos limites e saber que às vezes eu não vou poder, às vezes, por exemplo, eu atendia tantos pacientes em uma manhã. Eu vou ter que diminuir um pouco, entendeu? Eu vou atender com a mesma qualidade, mas eu preciso respirar, eu preciso, entre uma consulta e outra, como gestante, eu preciso levantar, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer um lanche. Não dá, porque antes a gente é um pouco neurótica, assim, né? Eu ficava a manhã inteira, não comia nada, não fazia nada. Então, assim, a gente começa a se cuidar. E eu acho que isso é importante não só na gestação, mas para a nossa vida mesmo, né? De regrar a alimentação, de dar uma pausa. Tanto que é bom você dar uma pausa. E eu acho né? que Você respira, toma uma água. De todas as pessoas, né? Exatamente. Mas a gestante, especialmente, ela precisa disso mesmo. A gente tem que acho que às vezes até um convite mesmo, que a gente, o nosso corpo tem, né, para falar, vamos cuidar aqui, vamos, né, que o seu ritmo tem que ser diferente, porque o corpo pede isso, a cabeça pede isso, né, e a gente aproveitar isso como um convite. Então tá, exatamente. Um convite para desacelerar, dormir. No comecinho da conversa você falou que às vezes vai virando como se fosse uma bola de neve, aí se cobra mais, dorme menos e fica cada vez pior, e o caminho melhor seria o contrário, né? É pausar, respirar, exatamente, né? Teve uma época que eu passei por isso, eu queria render muito, eu queria fazer, a gente sempre quer fazer várias coisas, então assim, além do meu trabalho como médica, eu queria ler vários livros, né, que eu queria, porque eu gosto de ler, então tudo. Eu falei, gente, eu não preciso terminar porque hoje em dia tá muito nessa coisa de foco, produtividade, você precisa render, você precisa, tá meio nessa onda, né, hoje em dia. E aí eu comecei a entrar nisso, a me cobrar, não, eu preciso ler esse livro em tantos dias. Não, eu não preciso ler. Eu acordava 5h30 da manhã, porque eu ia ler, porque depois eu não conseguia, por causa dos meninos. Tinha que ser naquele ritmo, então eu tinha que ler 20 páginas por dia. Então, eu acordava 5h30, eu lia minhas 20 páginas, aí eu trocava de roupa, tomava banho, ia para o trabalho, trabalhava, aí voltava, aí depois tinha que fazer mais isso, mais aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu estava exausta, porque aí na hora que chegava à noite, que era o horário de jantar com as crianças, de fazer a rotina do sono. Eu tinha dia que eu dormia antes que eles. Eu deitava na cama, eles acordavam, mamãe, eu já estava dormindo. Então, assim, qual que era a minha prioridade ali? Era eu ler 20 páginas por dia ou era eu ficar com os meus filhos? Entendeu? Então, eu falei, não, que besteira, eu não vou deixar de ler. Eu descobri que meu ritmo de leitura, por eu ser mãe, por tudo, vai ser menor. Então, assim, eu vou continuar lendo, eu vou manter a constância, mas eu não vou me cobrar por causa disso. Mas até a gente chegar nisso, a gente sofre, acaba fazendo mal para nós mesmos, né? E a gente só percebe quando a gente tá sofrendo mesmo, a gente tá mal, falando, não tô tentando olhar para isso, o que tá acontecendo comigo? E tem gente que às vezes não percebe, né? Então, acho que não, a ponto de eu perder a paciência com eles, entendeu? Às vezes eu chegava em casa, eles subiam, mamãe, subia, queria brincar, e eu ficava assim, ao mesmo tempo que eu me culpava, porque assim, psicologicamente eu não estava bem, eu estava com o corpo cansado, com a mente cansada, eu não tinha paciência, às vezes, para fazer tudo que eles queriam, então eu me cobrava, assim, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ficar com os meus filhos, eu não consigo fazer isso, e aquilo vai dando uma angústia, né, e aí vem aquela culpa, né, que mãe nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, né, então a gente já começa, aí eu falei, não, calma, foco é importante? Lógico que é importante, mas assim, eu não preciso estar na produtividade máxima todo o tempo. Isso não é fisiológico. E a gente tem que se permitir, inclusive, não fazer nada. Inclusive, sem culpa. Nossa, hoje eu tô bem, mas eu quero ficar tranquila. Eu quero ficar bem.
Eu quero não fazer nada, porque isso você está recarregando suas energias para você aproveitar melhor depois. E você consegue até fazer mais conexões melhor depois, né? O ócio criativo, porque a gente precisa de realmente ter pausas, né? A gente precisa. O que me motivou até essa conversa com você, te convidar, eu fui numa loja de móveis em Goiânia e a atendente, ela estava gestante. E aí, no final durante o atendimento, ela estava com um caderninho, toda hora ela esquecia esse caderno. Ela ia com a barriga enorme, assim, ia lá e pegava o caderno, e eu falei, nossa, tadinha. E acho que ela tava assim, não sei se ela tava se sentindo mal, e eu tentei tranquilizar ela, não, fica tranquila, viu? Toda gestante desse jeito, ela, sério? Isso é normal, eu fiquei assim também, né? Fica tranquila. E ela andando para um lado, pro outro, tentando achar esse caderninho. E aí, no final, ela falou que já foi paciente sua, que você descobriu uma endometriose dela, que, nossa, doutora Marcela, eu não lembro o nome dela, não lembro. E aí eu falei, gente, eu vou falar disso, eu vou chamar inclusive a Marcela para falar disso no meu canal, porque eu vi assim, imagina, ela às vezes se sentindo mal. Ela tava angustiada, né? Tipo, nossa, deixa eu anotar essa. Peraí, cadê o caderno de novo, né? E realmente a gente fica naquela cobrança, a gente tem que ter essa paciência mesmo. E se a gente não respeitar isso, piora, né? A gente piora. Igual você falou, chega no fim do dia, a gente tá sem paciência, a gente não quer ver ninguém, a gente pensa que o problema tá na gente ou no outro, né? Isso estressa, porque a partir do momento que você sabe que isso é comum acontecer e você aceita isso e se respeita, você fica numa paz muito melhor. Então, não, tudo bem, eu vou ficar um pouco mais, vai ser um pouco mais difícil de eu lembrar das coisas, então eu vou anotar e eu sei que isso vai acontecer e tá tudo certo. Quando a gente acha que alguma coisa está errada, dá aquela angústia, né? Você, meu Deus, eu não tô conseguindo. O nervosismo e a angústia piora tudo. Justamente. Aí depois que passa esse período fisiológico da gestação, né, que a gente tem que ir mais devagar e tudo, e depois chegam os filhos, que aí realmente tomam o nosso tempo, né, tomam um espaço que era nosso, tomam um tempo que era nosso, o nosso almoço fica mais corrido, o nosso jantar. Toda mãe faz o que acha que é melhor, né? A gente dá o melhor de nós, de acordo com cada possibilidade que a gente tem. E em tudo, acho que a gente tem que ficar mais tranquila em relação a isso. Saber que isso é normal, saber que na gravidez isso acontece, é hormonal, né? Então, assim, tem uma explicação, né? O meu marido também é ginecologista e ele brinca e fala assim que ele contava piada e eu era a última a rir, porque eu demorava a entender. Porque realmente o raciocínio fica um pouco mais lento, mas ele exagera um pouco, né? Mas era, assim, a gente demorava um pouco mais. E no pós-parto, além de estar melhorando essa questão hormonal, tem a questão do sono, que é o que a gente falou, privação de sono. Porque recém-nascido, você tá lá amamentando, você não dorme, é ali de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Isso tudo compromete. Por isso que eu falo que não tente superar e trabalhar mais e tirar do seu descanso, tanto o descanso de não fazer nada, né, ou de fazer alguma coisa que você gosta, nem do seu sono, porque senão isso vai piorar. A gente acha que a gente vai conseguir fazer mais e não, né? É fazer menos, mas fazer melhor. Então, assim, você faz menos dentro do que você pode, que com certeza você vai estar fazendo melhor do que se você estivesse fazendo muita coisa e achando que está produzindo muito e às vezes não vai estar produzindo desse tanto. Você vai estar trabalhando muito, se estressando muito e produzindo pouco. E às vezes a gente fala assim, não, mas está difícil, eu tô levando. E depois isso explode lá na frente, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu custei realmente aceitar de que meu rendimento tinha caído. E eu fui arrastando muita coisa. Eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo, pegar muita coisa para fazer. E eu fui arrastando, assim, não, tá difícil, mas vai passar, tá difícil. E de repente, quando chegou, eu lembro, nas 2 gravidez, engraçado, né? Eu não aprendi em uma e depois na outra. Eu lembro que quando chegou 4 meses, dormindo mal, amamentando, aquele desgaste, tudo, foi assim, o meu pico, assim, que é o pico de cabeça para baixo, foi o meu momento mais down, assim, de falar, acabou, não quero mais criança, não quero mais dar mamar, porque eu quero sair correndo, eu quero sumir, porque eu fui protelando, sabe? A gente vai assim, não, mas eu dou conta, o que é isso? Todo mundo dá conta? E no meu caso, eu pensava, eu nem trabalho, eu tenho que dar conta.
Mas eu acho que você tem o maior trabalho que todas, porque assim, eu trabalho fora, mas assim, quando eu saio, de certa forma, a gente parece, né? Assim, é um trabalho, mas eu saí do Você ambiente, muda de né? Dos ambiente, muda. filhos. Muda. Assim, eu admiro muito vocês que ficam, você fica o tempo inteiro, assim, com eles, porque não é fácil, não é Aí a fácil. autoestima vai lá. Porque você tem que ter um autocontrole muito grande, né? Uhum. Por mais que você fale, mas você sai, você trabalha. Tá, mas eu mudei de ambiente, eu tô conversando com outras pessoas, eu tô fazendo, entendeu? Assim, muda tudo. Percebi que depois que eu comecei a lidar com esse canal, a ter esse tempo aqui que eu me fecho no escritório, melhorou muito para mim. Porque, por mais que eu ainda fale de maternidade, mas o meu foco mudou. Não são as crianças, não é o cocô, não é a comida. Eu tô aqui meio que fazendo é um tempo meu. E isso melhorou a minha qualidade de tempo com eles. Então, realmente, estar junto não significa que o tempo é 100% de qualidade. E mudar esse ambiente, mudar o foco, é importantíssimo. Isso eu falo muito. Às vezes tem pacientes que chegam no pós-parto, às vezes já até passou, tá lá para fazer exame de roupa, porque normalmente eu mando voltar com uns 4 meses pós-parto, pra gente fazer prevenção, essas coisas, e elas chegam, eu estou sofrendo porque eu tenho que voltar da licença maternidade. Aí eu falo, primeiro, calma, você não precisa sofrer. É lógico que é ruim, o primeiro dia, o segundo dia vai ser ruim. Você sair, deixar o neném, é horrível. Passei por isso, é muito ruim, o coração aperta. Eu amamentava, então assim, eu sentia, assim, quando chegava na hora de amamentar, o peito chegava a jorrar, porque parece que o organismo sabe a hora, né? Aquela coisa. Mas a gente tem que atentar à qualidade do tempo, né? Que a gente tá. Eu falo, calma, você vai trabalhar, vai ser bom para você. Você vai. Eu falo assim, você vai trocar de roupa, porque eu, na minha licença maternidade, eu só ficava de pijama dentro de casa. Então, assim, você sai, você se arruma, você vai ver outras pessoas. E na hora que você voltar, você vai ter que tentar ter um tempo de qualidade com seu filho. E aí é onde pega, porque às vezes a gente fica muito essa onda de telefone, de redes sociais. Não, resolve tudo antes de entrar em casa. Entrou em casa, deixa de lado e dá atenção para o seu filho. Você vai ver o tanto que vai ser proveitoso tanto para você, né, para a gente como mãe, quanto para eles como crianças, né, de brincar mesmo, de ter o cuidado do dia a dia, de dar banho, de trocar fralda, de dar comida. Isso tudo são momentos bons, né, que a gente tem que passar, mas tem que passar com qualidade. É outra coisa, assim, de ouro mesmo, é a gente tentar resolver tudo antes de entrar dentro de casa. Aqui em casa também, quando o Bruno chega do trabalho, ele chega, vai direto pro quarto, ele já responde os pacientes que precisam responder ali, aí ele toma um banho, troca de roupa, meio que deixa o trabalho, deixa o celular e pronto, está 100% com as crianças. A gente precisa de ter esse tempo realmente 100% ali, né? Sim, eu já passei por todas as fases. Eu já passei da fase de ficar só em casa, que foi da licença maternidade. Já passei pela fase de trabalhar muito, chegar em casa e continuar trabalhando, e às vezes ter que atender paciente, responder, e de tentar fazer tudo. E agora eu acho que a gente começa com o tempo, acho que a maturidade, a experiência, né, vai acalmando. Né? Acho que acalma a gente, assim, nesse sentido, de que a gente entende que a gente não vai dar conta de tudo. Uma coisa que eu aprendi, que às vezes eu sofri muito, é que a gente precisa de ajuda, muitas vezes. Nós, como mães, a gente não consegue fazer tudo, assim, cuidar da casa, cuidar da alimentação, do cardápio, da introdução alimentar, de tudo, né? De tudo que a gente tem que fazer, trabalhando fora ou não. É difícil, então, às vezes, a gente precisa de ajuda mesmo. É a ajuda do pai, do pai dar um banho, de ajudar assumir o que é dele, né? O pai tem que assumir essa parte que é dele, que tem que dar banho tanto. Tô tão cansada. Com certeza. Né? Com certeza tem. É realmente pegar o que a gente consegue e delegar o resto e fazendo experiências, né? Sempre testando, olha, vamos testar assim, pra mim tá. E falar, pra mim tá pesado, porque a gente acha que a gente tem que carregar tudo. Como mulher, né? A mulher tem que dar conta de tudo, a mulher que consegue pensar em tudo, e não, né? A gente tem que não é assim. Que todo mundo consegue. Eu acho que cada casal é de um jeito, né? Cada casa tem um ritmo diferente. Mas, assim, eu acho que em todas, assim, a mulher não dá conta de tudo, né? E eu acho que a gente tem essa cultura, né? De pensar assim,
principalmente se a mulher não trabalha, mas você não trabalha, então como se fosse obrigação dela, né? E não é. Na verdade, não dá conta, a gente não dá conta de fazer tudo junto. E outra, tem a participação do pai, né? Eu acho que até na educação e no crescimento das crianças, eu acho que isso é muito importante. Uhum. E a gente tirar isso de que a gente tem que dar conta de tudo, independente de qualquer coisa. E a gente vai se ajustando, cada caso é um ritmo. Então, eu acho que com o tempo, quando nasce, né, o começo é muito... É meio... A gente surta um pouco, né? Fica um pouco... Porque até a gente se acostumar, não, eu sei que eu dou conta desse jeito. Esse tanto tá no meu limite. Não, isso eu não dou conta. Então o pai é melhor para dar banho, é melhor para dar comida. Então, a gente vai se ajustando para conseguir chegar no equilíbrio. E conversar, porque às vezes a gente fica achando ruim, às vezes a gente fica chateado, mas não expõe isso. E a gente acha que a outra pessoa é obrigada a perceber, né? E a gente tem que realmente expor isso. Tem que ter essa conversa. A pessoa não é obrigada, nem sempre ela percebe, né? O parceiro, quem tá te ajudando, no caso, nem sempre a pessoa percebe. Então, a gente, às vezes, tem que pedir ajuda mesmo. Ó, não tô dando conta, eu tenho um limite, vamos tentar ajustar aqui para os dois, para ficar bom para os dois. E conversar sobre isso, porque muitas vezes não é falado. A gente acaba que carrega isso com a gente e sem expor, né? Então, na hora que a gente vê, a gente explodiu já, porque acho que tem que dar conta de tudo, que a produtividade tem que estar lá em cima, e nem sempre é assim. E engraçado, que eu vou dar um depoimento meu aqui, que nem que eu estava falando que na gravidez, antes eu atendia num ritmo, eu atendia muitas pacientes, e eu ficava sem comer e tudo, e a gestação fez eu dar uma desacelerada, porque realmente eu não conseguia, e hoje em dia, eu acho muito melhor, né? Eu mudei assim, minha forma, né? Assim, eu prefiro muito mais ficar mais tranquila de fazer as coisas com calma e ter um tempinho ali de você tomar uma água, de você ir ao banheiro, do que eu chegar em casa e não, eu tenho que fazer tudo, porque antes até eu achava que eu tinha que dar conta de tudo com os filhos, né? Mas não, eu tô aqui, principalmente na licença maternidade, porque eu tinha essa percepção, não, mas eu tô em casa, então eu que tenho que fazer. E não é assim. Às vezes eu pedia pro meu marido, não, você vai ficar com ela porque eu preciso dormir, assim, né? Eu não tô dando conta. Então, a gente tem que ter essa consciência mesmo e esse diálogo com os parceiros, né? Assim, de que ver até onde você consegue ir e tentar se ajustar. E assim, sem peso na consciência, porque isso é fisiológico, isso é explicado, né? Pelo físico, então isso vai acontecer. A gente precisa aceitar e se adaptar. Você aceitou o convite, né? Esse convite que a gestação te deu, né? Olha, vamos pausar e levar isso pro resto da vida. E eu acho que o que a gente tem que fazer é aceitar os convites que o corpo nos dá, né? Que o corpo vai mostrando os sinais. Exatamente. E às vezes a gente quer ultrapassar isso do corpo, né? Não, mas eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me exigir mais de mim. Eu tinha essa cabeça de que eu era mais forte do que o meu corpo, e não é. Se o corpo está mostrando essa necessidade, esse sono que não passa, essa angústia que não passa, essa raiva que não passa, essa impaciência, é porque ele está te convidando a repensar, olha o que está acontecendo comigo, né? E a gente aceitar esse convite e falar, então vamos mais devagar, vamos pausar e realmente vamos ter que mudar a nossa rotina, mudar o jeito que a gente encara a vida. Eu melhorei muito depois da gestação, da gravidez, porque a gente, realmente a gente tem que repensar muita coisa. E se a gente não aceitar esse convite, não melhorar, a gente é atropelado pela rotina, atropelado pelo tanto de coisa que tem para fazer. Então a gente tem que aprender a realmente pausar para a gente aproveitar melhor o nosso dia. Tem que aproveitar. Uma coisa que acontecia muito comigo, eu achava no começo muito cansativo, e é mesmo. E aí eu ficava assim, ó, nossa, eu tô doida pra Elisa fazer 3 meses, porque aí vai passar cólica, vai passar coisa. E aí ela chegava, eu ficava, nossa, eu tô doida pra ela fazer 6 meses. E acaba que a gente não curte o momento que tá ali. Justamente. Hoje em dia eu sinto saudade, né? Hoje em dia eu chego no consultório, chego os recém-nascidos, eu falo, gente, como eu tenho saudade dessa época. Cansativo? É cansativo, mas eu tenho saudade. E eu tive a sorte de, quando o Felipe, que é o meu mais novo, estava ali com seus 4 meses, eu comecei a perceber isso, assim, do nada, quando eu vi uma foto dele recém-nascido, que eu vi, eu falei, gente, eu não vou ter outro filho, eu tô deixando passar, entendeu? E aí eu comecei a aproveitar aquele tempo sem me cobrar, né? Então eu comecei a ter um tempo de qualidade
muito maior. A gente pausa, porque no começo a nossa angústia é, mas eu quero produzir, porque fulano trabalha que nem eu e produz tanto, faz Fulano isso, faz aquilo. trabalhar com 40 Hoje, dias de matéria. exatamente. Hoje em dia, eu paro e penso como que a maternidade me fez uma pessoa melhor, assim, em relação a tudo. Porque é uma maturidade que a gente tem, é uma visão de mundo que muda, que antes eu achava que umas coisas eram tão importantes para mim, hoje em dia eu vejo, gente, como que é, por mais que eu não rendo que nem eu rendia antes, por mais que eu fique cansada, mais cansada do que eu fico antes, por mais que todo mundo chega, às vezes eu sinto isso, às vezes tem dia que eu tô tão cansada que eu queria só, tudo que eu queria era chegar em casa, jantar, tomar um banho e assistir um filme. Nossa, meu sonho de consumo era eu fazer isso. E que é uma coisa normal para várias mulheres hoje em dia. Mas apesar disso tudo, assim, como minha vida é melhor. E como que eu evoluí como pessoa, tanto como profissional, tanto quanto, assim, como espiritualmente falando, assim, como de tudo. Tanto que a maternidade muda a gente vai vendo que são coisas mais importantes, a gente vê que trabalhar demais nem sempre é o ideal, a gente vê que pequenas coisas são importantes, que às vezes a gente não dá valor. A gente ajusta as prioridades, né? Ajusta. E isso, para mim, é a maior mágica. E a gente quer mostrar o mundo belo para as crianças. E o mundo belo para as crianças é esse mundo que as prioridades são totalmente invertidas desse mercado de trabalho doido que a gente vive, né? Então, a gente realmente é convidada a repensar muita coisa. E eu ouvi você falando, eu lembrei muito disso. Eu acho que muita mãe de primeira viagem passa por essa vontade de querer que o tempo passe logo quando é recém-nascido. A Serena era de gente, nossa, ela não faz nada, né? Um recém-nascido ali, tô doida já pra ela, pelo menos engatinhar, tô aguentando mais esse menino colo, tô doida pra andar, porque não tô aguentando, e a gente realmente não aproveita tanto. E aí... Não aproveita. Eu era assim, então eu queria que crescesse, assim, eu queria que... Nossa, mas eu queria muito que sorrisse. Chega 3 meses para sorrir. Não, chega 6 meses para sentar. A gente sempre acha que isso que vai resolver a nossa vida, né? Gente, é aquela famosa coisa, né? Assim, o que não está acontecendo agora parece que é sempre melhor, né? Assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente sempre quer pular. Foca assim, mas o dentinho tá doendo demais, é a cólica, não dorme. A gente foca só e deixa de amassar aquele bebê que vai, loguinho não vai se fazer mais, nem quer mais abaixo, não quer mais beijo. A gente foca nas partes difíceis. Nas dificuldades. Mas a gente esquece de todos os outros. E até dessas partes difíceis a gente sente falta, assim. Porque hoje em dia eu vejo o bebê que nasceu, assim, que eu chego na maternidade para passar visita, eu vejo ali, me dá uma saudade. Eu sei que é difícil, eu lembro que era difícil, mas assim... dá aquela saudadezinha, né, disso tudo, dele nenenzinho, pequenininho. E esses dias eu peguei a foto do Felipe, eu nem acreditei, nossa, eu nem lembrava que ele era desse jeito, né, porque se a gente não tira foto, a gente esquece, né, porque vai mudando tanto. Eu falo, nossa, olha o jeito que ele era no dia que ele nasceu. Então, assim, e por mais que pareça um clichê, né, que todo mundo fala, cresce rápido, você sente falta. Os meus nem cresceram assim e eu já começo a sentir saudade. Porque eles são crianças ainda, né? O Felipe bebê, coitado. Ele tem 3 anos, mas é um bebê. E eu já sinto um pouco de saudade da fase de bebê mesmo, né? Que imagina quando tiver adolescente, nem se fala. Então, a gente tem que parar para dar valor pro momento que a gente está vivendo, né? O agora, né? Viver bem o agora. Isso mesmo, realmente, Marcela. Eu acho que se a gente aceitar esse convite aí que a maternidade nos dá, a gente consegue colher muita coisa boa, né? Exatamente. Então, Marcela, muito, muito obrigada pela sua participação. Espero te ver mais vezes aqui nesse canal. Com certeza. Fiquei muito satisfeita. Eu quero até te parabenizar, porque você está fazendo um trabalho maravilhoso. Sim, eu fico vendo todos os vídeos, porque me ajuda muito, né, essa questão de criação dos filhos, porque não é fácil mesmo, né? E você está de parabéns, tá? E nós vamos aprendendo juntos. Eu falo por mim, tá me ajudando muito. Que bom. E aqui eu faço assim, eu leio, aprendo, aplique ao mesmo tempo. É tudo junto e ao mesmo tempo. Mas é desse jeito. E a maternidade é isso, é essa construção, né? Essa construção e que eu proponho é uma construção mútua, né? E eu espero mesmo assim que as mães,
que as gestantes e futuras gestantes, tem muita gente que segue meu canal que nem é mãe ainda, mas gosta de ver o mundo, é madrinha e tudo, e gosta de lidar com criança. Então, eu espero que realmente saibam aproveitar esse momento que a gente falou, o momento da gravidez, que é único, o momento do pós-parto, que é único, e da maternidade, porque se a gente tentar exigir demais, acaba que a gente não aproveita e sobrecarrega, né? Vou deixar o link do seu Instagram na descrição desse vídeo, para quem quiser conhecer seu trabalho. Eu sei que você está muito atuante nas redes sociais, com muitos stories aí esclarecedores para as gestantes, para as mulheres em geral. Então é bom acompanhar o seu Instagram também, que você sempre orienta bastante. E eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Então, um beijo, Marcela. Fica com Deus. Beijo, muito obrigada pelo convite. Toda a sua família, viu? Saudades. Para vocês também. Até mais, viu? Então tá bom. Beijo.